Resumindo até aqui, a Petrobras quer internacionalizar uma tecnologia, ela contrata a Engevix para ajudar ela nisso. A Engevix contrata o pai da juíza. Depois a Petrobras vai para o mundo com uma outra empresa, a tal da Forbes Manhattan, e descobre que a Forbes Manhattan está tentando passar perna na Petrobras em alguns negócios, inclusive usando informações confidenciais da Petrobras. Ato contínuo, descobre-se que ex-funcionários da Petrobras estão registrando patente de um processo muito, muito semelhante ao PetroSix. Quem são esses funcionários? Os mesmos que trabalharam lá atrás dentro da PetroSix para a Engevix, entre eles o senhor Jorge Hart Filho. Na reportagem tem 2 documentos que provam que ele teve acesso às dependências da Petrobras Six com o seu computador pessoal e um outro documento que mostra que a própria Petrobras colocou o nome dele como sendo uma das pessoas que poderiam requerer internamente acesso a informações sigilosas e confidenciais. E aí, a suspeita dentro dessa investigação é que esses funcionários extraíram documentação de dentro da Petrobras e essa documentação rodou por aí. Não se sabe como, porque não se investigou isso, até chegar na mão de empresas como a Irati Energia e a Forbes Manhattan. Esse é o resumo da primeira parte dessa ópera. Qual que é a consequência disso tudo? Primeiro, essa investigação da Petrobras aconteceu em 2012. De lá para cá, tem um processo andando no Tribunal de Contas da União que agora, parece, essa semana, foi aparentemente encerrado com a recomendação do TCU de que a Petrobras investigue esse negócio de fato. Porque a investigação que eu publiquei na matéria é uma investigação muito detalhada, mas ela não consegue avançar. Por quê? Nenhuma dessas pessoas respondeu ao processo criminal. Então há uma suspeita, inclusive, de prevaricação dentro da Petrobras para proteger pessoas. Como um caso desses, que é um caso onde está evidente a quantidade de indícios de pirataria industrial, indícios, de novo aqui. Ninguém nessa história foi investigado criminalmente. Então, por enquanto, estamos trabalhando com indícios, tá bom? Indícios que são de interesse público e que são jornalísticos. Então, há fortes indícios de que pessoas extraíram documentação sigilosa, secreta, de dentro da Petrobras, relativa a uma tecnologia que só a Petrobras tinha, e depois tentaram patentear essa mesma tecnologia, um pouquinho melhorada, um pouquinho diferente no Brasil e lá fora, e usaram informações dessa tecnologia como se fossem informações próprias dessas empresas privadas, principalmente dessa Forbes e Manhattan, para tentar fazer negócios no exterior. Na China, pelo menos, e na Jordânia, também tentando passar a perna na própria Petrobras, da qual a Forbes Manhattan era parceira. Muito bem, parte 2 dessa história, que é muito importante. Quando termina essa investigação interna da Petrobras, há uma recomendação, há 2 recomendações importantes, tá? Tem várias recomendações no final, mas 2 são muito importantes. Primeiro, notificação extrajudicial a todas as empresas que estão usando esse material de modo ilegal, para que parem de usar. Caso não parassem, deveriam sim responder na forma da lei em processo criminal ou algum outro tipo de investigação, que, repito, nunca ocorreu. Então a minha grande dúvida é, se foi alguém, quem foi que prevaricou dentro da Petrobras para blindar essa história toda e para que esse negócio não fosse levado adiante? Porque esse negócio poderia ter sido investigado, por exemplo, pela Lava Jato. Por que essa história não foi investigada pela Lava Jato? Essa história envolve Petrobras, envolve Engevix, envolve outros 2 personagens, que eu vou falar daqui a pouco, que foram investigados, condenados e presos pela Lava Jato, mas não por causa do PetroSix. Então, primeira recomendação era notificação extrajudicial. Segunda recomendação, da própria Petrobras, em documentação que está na matéria. Recomendação de nunca mais fazer negócios, seja com o banco canadense Forbes e Manhattan ou com seus associados ou controladas. Então a Petrobras falou, não, peraí gente, vamos deixar uma recomendação aqui, oficial, documentada, dentro da Petrobras, para que a nossa empresa não faça mais negócios com essa gente.
Porque essa gente se provou, no mínimo, antiética. No mínimo. Porque como não teve investigação, eu não posso afirmar nada. Eu posso achar. Eu acho bastante coisa. Mas o que importa aqui, como diz o Álvaro, né, do canal Meteoro, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Então, não, olha só, a gente não faz mais negócio com Forbes e Manhattan, tá bom? Essa é a recomendação que a gente dá depois dessa lambança toda, né? Com prejuízos, segundo essa investigação, incalculáveis para a Petrobras. Muito bem. O que faz o governo Bolsonaro em novembro do ano passado? Privatiza a indústria PetroSix em São Mateus do Sul, no Paraná, ou seja, vende a indústria e vende junto com a indústria o direito de uso da tecnologia PetroSix e vende para quem? Para a Forbes e Manhattan. A mesmíssima empresa que tentou, com muita evidência que temos aqui, passar a perna na Petrobras anos passados. Então, o governo do senhor Paulo Guedes, do senhor Bolsonaro e dos militares, ele não só passou por cima da recomendação da própria Petrobras de não fazer mais negócios com a Forbes e Manhattan. Não, eles venderam a empresa para a Forbes e Manhattan. Custou mais ou menos 210, 211 milhões de reais esse negócio para a Forbes e Manhattan, que é mais ou menos o mesmo lucro que essa planta industrial, a Petrobras Six, tem por ano. Então, com o dinheiro do lucro de um ano, os caras vão pagar esse negócio na barbada. Não duvido, e aí tá o grande perigo dessa história toda, que inclusive a Forbes e Manhattan, que é uma empresa que aparentemente nesse negócio se viu pouco confiável, não duvido que a intenção, inclusive, seja fechar essa fábrica e ficar apenas com a tecnologia do PetroSix e tentar replicar essa tecnologia em outros lugares do mundo, onde eventualmente seja mais barato ou outras cositas mais, minerar xisto, tá? Isso não está dado, eu tô só imaginando aqui que é uma coisa que eventualmente pode acontecer. Por quê? O que a Forbes e Manhattan queria, mesmo provado por essa investigação, era colocar a mão nessa tecnologia que é patenteada pela Petrobras. E aí, para fechar a história, outra coisa bastante importante. A Engevix foi fortemente investigada pela Lava Jato. A Petrobras foi fortemente investigada pela Lava Jato. Um personagem chamado Demarco Epifânio, acho que esse é o nome dele, que era diretor da Petrobras, foi investigado e condenado pela Lava Jato. Um outro diretor chamado Jorge Zelada, lembram dele? O Zelada, um dos primeiros presos da Lava Jato, foi investigado, condenado e preso pela Lava Jato. Tanto o Demarco quanto o Zelada assinam várias documentações, passa por eles, esses dois personagens, várias documentações desse rolo todo do PetroSix com o Forbes e Manhattan, tá bom? Aí eu pergunto, a Engevix foi investigada, punida, seus diretores foram presos, o presidente da Engevix foi preso, o Zelada foi preso, o Demarco foi investigado, condenado. Não sei se ele chegou a ser preso na época, mas foi investigado e condenado. Nesse rolo todo, como que o PetroSix passou abaixo da linha do radar, sendo que essa investigação da Petrobras é de 2012 e a Lava Jato começou em 2014? E a Lava Jato investigou, sim, obviamente, crimes pregressos, mais antigos inclusive do que 2012. Então, primeira coisa, antiguidade não era motivo para não se investigar. A Lava Jato investigou crimes muito mais antigos, inclusive, do que um crime que havia acontecido, um possível crime, né, com indícios de que havia acontecido 2 anos antes dela começar. E aí vai se dizer, mas a juíza Gabriela Hart era só substituta do Moro. Ela pode não ter visto isso, ela pode não ter participado do processo todo da Engevix, correto? Não. Sabe por quê? Quando o José Dirceu fez um recurso no tribunal em Porto Alegre para evitar a sua prisão, e o tribunal não concedeu o recurso, não reconheceu o recurso dele, e falou, não, senhor José Dirceu, o senhor tem que ir para a cadeia. Quem assinou o mandato de prisão do José Dirceu por propinas que o José Dirceu teria recebido da Engevix foi a senhora juíza Gabriela Hart. Então a Gabriela Hart participou, sim, ativamente do processo da própria Engevix, que foi a empresa que abrigou e contratou o pai dela.
que, de novo, não há conclusão porque não há investigação. Agora espera-se, hoje de manhã, durante o ICL, o próprio presidente da Petrobras, o João Paulo Prats, mandou uma mensagem para o programa, mandou uma mensagem para o Eduardo Moreira, o Edu estava sentado lá, eu estava fazendo essa explicação aqui, né, para o público do ICL, e o presidente da Petrobras mandou uma mensagem se dizendo estarrecido com o que estava vendo e dizendo que vai pedir para que a empresa acesse todos os documentos que a reportagem publicou para dar andamento a essa investigação. É a mesma recomendação que o TCU tem feito para a Petrobras, né? Vocês precisam investigar isso melhor. E, claro, encaminhar as autoridades competentes caso seja questão de uma investigação criminal. Me pergunto de novo, por que o MPF de Curitiba nunca se interessou por esse caso? Será uma questão de sobrenome? Não sei, são perguntas que me faço. São perguntas importantes, vocês não acham? Isso aí passou abaixo do radar de todo mundo, nem o Zelada, nem o Demarco, nem Ingevix, nem Petrobras, nem ninguém foi investigado sobre esse escândalo do PetroSix.